Senhor nesse momento, para compreendermos a sua palavra e para praticá-la em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, nós somos Teus escravos em Cristo Jesus. Obrigado por essa servidão que nos é concedida, pois é gloriosa. É servidão a um Deus bom, a um mestre justo, um Senhor fiel. E que essa servidão se manifeste aqui em nossas vidas, na nossa conduta, no nosso trabalho, naquilo que fazemos nos 6 dias da semana, para o sustento nosso, da igreja, do Teu reino, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como parte da economia, das finanças, do mandato cultural. Ó Deus, fala conosco poderosamente nessa noite, e como o Senhor continua trabalhando, ó Deus, te pedimos que o Senhor exerça a Tua salvação hoje. Talvez ainda exista alguém aqui escravo do pecado, cativo de Satanás. Ó Deus, que o Teu evangelho nessa noite liberte de uma forma poderosa essa alma, esse ser, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Não sei se você acompanhou nessa semana, o presidente Bolsonaro enfrentou um dilema a respeito de um projeto de lei que diz respeito, num certo sentido, àquilo que nós ouvimos hoje pela manhã e que ouviremos agora à noite. O projeto de lei que fala sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. E o presidente, explicando rapidamente o dilema em que ele se encontrava, se ele veta ou se ele sanciona o projeto, ele explica rapidamente que se ele vetar, ele obviamente vai ser tido como machista, como alguém que odeia as mulheres, enfim, que prefere os homens às mulheres ou coisas do tipo. E talvez fosse muito fácil para nós pensarmos que ele deva sancionar o projeto. Afinal de contas, parece muito justo que homens e mulheres tenham o mesmo salário. Só que quando você olha para o projeto de lei, você percebe ali a cilada, a armadilha, principalmente de quem é ou de quem veio o projeto. Quando você olha para a situação trabalhista ali, a relação trabalhista na questão, você vê multas altíssimas aos empresários, às empresas, caso algo seja tido como injusto, principalmente a uma mulher. Então, o presidente fala, se eu sanciono isso aqui, infelizmente, porque nós vivemos num país que alimenta essa justiça trabalhista, nada baseada nas escrituras, que sempre parece privilegiar o trabalhador, o operário, a classe operária, ao invés da burguesia, do burguês, do empresário capitalista selvagem. Não é uma situação fácil para um presidente decidir, obviamente, especialmente entendendo a questão da armadilha, mas é algo que, graças a Deus, o Senhor Deus nos dá por meio da sua palavra enquanto resposta. Como trabalhar, como lidar com a situação de relações trabalhistas, relações de salário entre homens e mulheres, o Evangelho nos traz a resposta que nós precisamos. Como é que você enxerga as relações trabalhistas? Como é que você vive o seu trabalho, a sua profissão diariamente? Quando nós olhamos para essa questão, nós temos várias visões, obviamente, a respeito de tudo isso, e várias visões que não procedem das Escrituras. E várias dessas visões, elas se manifestam de maneira pejorativa. Por exemplo,
Se você quer criticar a relação trabalhista, você geralmente pergunta sobre o chefe. Como é o seu chefe? E talvez ouvindo essa pergunta, você se lembrando da sua situação diária, você se trema todo, porque o seu chefe ou a sua chefe não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa justa, não é uma pessoa talvez nem competente, mas é superior sobre você e certamente lhe dá ordens que você precisa cumprir. Qual ruim então é o seu trabalho por causa do seu chefe, por causa dos seus superiores? O dia do Senhor está acabando em algumas horas, a segunda-feira vai começar e assim, de maneira regular, normalmente, a semana de trabalho também. Quão empolgado você está por amanhã? Quão empolgado você se encontra para levantar cedo e trabalhar até tarde, como o Salmo 104 diz, nos mostrando que isso é bênção, é privilégio e não maldição da queda. E talvez os nossos jovens aqui que ainda não trabalham e que por isso não têm como responder a essas perguntas de forma mais direta, né? Vocês não têm chefe, assim, propriamente dito, mas certamente têm superiores. E aqueles que ainda não trabalham, não estão livres desses princípios que nós aqui estamos aprendendo em Efésios. Por isso, existe nos nossos dias um modelo muito negativo desses jovens que estão já no mercado de trabalho e ainda outros que estão entrando, que são tidos como os millennials, ou até mesmo outras gerações agora. E se tem uma característica desses millennials, é que eles querem, na relação de trabalho, serem seus próprios chefes, eles querem ter seus próprios negócios, e isso seria muito bom em termos de empreendedorismo. Mas quando eles precisam trabalhar debaixo de alguma autoridade, eles não conseguem manter o emprego. Eles se sentem superiores àquele tipo de situação. E nós muitas vezes precisamos aprender o que significa ser inferior a alguém. Estar numa função de inferior, pois é exatamente isso que Paulo está nos ensinando aqui. Desde o versículo 19, melhor dizendo, 18, de Efésios 5, quando ele fala que não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito. E quando ele descreve o que é essa plenitude do Espírito, ele não fala sobre manifestações extraordinárias, ele não fala sobre dons que pessoas ainda acham que existe no meio do povo de Deus. Ele fala sobre questões singelas, questões constantes em nossas vidas. Ele fala no versículo 21 sobre sujeição uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a trabalhar essa sujeição, em primeiro lugar, no matrimônio. Ele passa então a trabalhar essa sujeição na relação de pais e filhos. E ele chega então agora ao nosso texto e ele trabalha essa sujeição na questão do mandato cultural. Não é apenas numa relação de emprego, apesar dessa ser a principal ilustração, obviamente, mas vai além disso. E aqui eu quero que vocês percebam que, de uma maneira mais periférica, mais abrangente, Paulo está, em primeiro lugar, tratando do mandato social estabelecido lá no Éden. Ele trata da família, de autoridade e submissão dentro da família. Ele trabalha agora essa relação de autoridade e submissão no mandato cultural, e a partir do versículo 10, aquilo que nós conhecemos como a armadura de Deus ou a batalha espiritual, ele vai tratar da relação do mandato espiritual, que é essa ideia do descanso, a ideia da paz que nós temos para com Deus e a partir de Deus, e essa paz, ela é conquistada por meio de batalha, de guerra. O mandato espiritual envolve guerra.
E aqui então, olhando para o mandato cultural, nos versículos 5 a 9 de Efésios 6, nós aprendemos a seguinte lição: quer sejamos servos ou senhores, precisamos servir de coração ao nosso Mestre que está nos céus. Essa é a lição bem clara desses versículos. Quer sejamos servos ou senhores, quer sejamos inferiores ou superiores na relação trabalhista, nós precisamos servir de coração ao nosso Mestre que está nos céus. E o texto facilmente se divide. A primeira parte, os versículos 5 a 8, nos mostram como os servos devem servir ao Mestre. E o versículo 9, como os senhores devem servir ao Mestre. E é impressionante que essa lição, ela resolve todos os nossos problemas trabalhistas. Não é que amanhã você vai ter tudo aquilo que você deseja ou sonha no seu trabalho. Mas amanhã, a partir desses princípios, você certamente pode ter uma outra percepção e outra atitude acerca do seu trabalho, mesmo que sejam em circunstâncias insalubres ou espiritualmente negativas. Nós estamos num mundo caído e nós vamos trabalhar para chefes caídos. E nós vamos ser senhores de funcionários caídos. E nisso tudo, o Senhor Deus nos ensina a pecar cada vez menos e a sermos ainda mais produtivos para a glória dEle. Impressionantemente, aqui, Paulo está tratando da situação dentro da igreja. Ele está falando, em primeiro lugar, para servos e senhores que são membros de uma mesma igreja, nos dando uma visão ainda mais maravilhosa dessa relação. Mas isso não significa que não possamos aplicar esses princípios na realidade das nossas vidas. Como eu falei, dificilmente nós trabalhamos em empresas ou em lugares onde todos são cristãos, onde os chefes são cristãos, onde os funcionários são cristãos. Aprendamos agora, em primeiro lugar, como os servos devem servir ao Mestre. Leamos mais uma vez versículos 5 a 8. E, por favor, percebam desde já o quanto de repetição o apóstolo Paulo usa. Ele não está sendo redundante, ele não está aqui simplesmente repetindo por repetir, ele quer que isso fique gravado em nossos corações, e o que ele repete é o segredo do princípio. Vejam aí, a partir do versículo 5 até 8. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E para nós compreendermos a profundidade desse texto, nós precisamos entender ao que Paulo está se referindo no versículo 5. E você sabe que às vezes as traduções da Bíblia, elas trazem palavras que amenizam ou tentam amenizar os termos do hebraico e do grego. Por exemplo, todas as vezes que vocês lerem a palavra e vocês lerem ali o verbo aborrecer, vocês podem ter certeza que aquele verbo ali no hebraico ou no grego é odiar. Mas odiar é muito pesado. Aborrecer é um pouco mais tranquilo. E isso acontece em boas traduções. Por isso, cuidado, para que nós não tentemos amenizar a gravidade da palavra de Deus, porque foi assim que Ele nos revelou, e é assim que nós devemos ter a palavra em nossos corações.
Então aqui Paulo não está meramente tratando de servos e senhores, ou como nós traduzimos para os nossos dias, empregados e empregadores. Paulo está falando sobre escravos. Paulo diz: quanto a vós outros, escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E quando nós ouvimos sobre escravos, sobre escravidão, isso, num certo sentido, nos arrepia. Porque, querendo ou não, a nossa cosmovisão no que diz respeito à escravidão, ela é ainda muito guiada por filmes como 12 Anos de Escravidão. Já assistiram esse filme? Um filme interessantíssimo, a respeito de um negro livre nos Estados Unidos, morava no norte dos Estados Unidos, e ele é enganado, ele é trapaceado, ele é sequestrado e vendido no sul dos Estados Unidos como um escravo. Um homem livre, um homem que tinha uma família e que permanece 12 anos então, não apenas afastado de sua esposa e filhos, não imaginando que talvez nunca mais os visse, mas sofrendo todas aquelas torturas que nós estamos acostumados a ver e ler a respeito dessa questão. Uma coisa que tem que ficar clara hoje à noite, e continuar sendo clara quando nós estudamos a respeito desse tema, é que o que deve guiar as nossas vidas, principalmente em relação a esse tema, é a palavra de Deus. E talvez o que eu vou dizer agora possa lhe soar estranho, mas a escravidão não é um mal intrínseco a partir da palavra de Deus. O problema é que a palavra de Deus, ela não retrata a escravidão, ela não mostra a escravidão como nós muitas vezes a vemos. E assim nós precisamos então entender, a partir da palavra de Deus, aquilo que ela ensina a respeito disso. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 15. Obviamente, isso seria um sermão em si mesmo, isso poderia ser, na verdade, uma série de sermões. Eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar o tema, mas só mostrar para vocês, comprovar para vocês essa realidade de que, à luz das Escrituras, a escravidão não é um mal intrínseco, não é um mal em si mesmo, mas pode ser muito mal aplicada, pode ser muito mal gerida. E por isso nós olhamos para a palavra de Deus em Deuteronômio 15, a partir do versículo 12, e nós lemos: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Você consegue ver quão positivo é o aspecto da escravidão nesse texto? Você consegue perceber que sim, num certo sentido, nós vemos aqui a realidade do pecado sendo tratada até mesmo por essa necessidade da escravidão, mas passa longe de ser essa ideia que nos é transmitida, que está talvez gravada em nossa memória, em nossa mente a respeito disso, e que devemos ser então abolicionistas a todo custo. Não me entendam mal. O Evangelho e a graça libertadora do Senhor Jesus Cristo vão levar a um tratamento de relações entre escravos e senhores, a ponto de mostrar o que é a liberdade verdadeira, mesmo que por um tempo seja necessário o trabalho forçado. E essa talvez seja a melhor maneira de nós compreendermos a escravidão à luz das Escrituras.
À luz das Escrituras, escravidão nada mais é do que a propriedade do trabalho de alguém, a propriedade de um sobre o trabalho de outro, e geralmente por causa de dívidas. Porque um não era capaz de restituir aquilo que também roubou ou furtou, por isso entra nesse contexto bem regulamentado pela lei de Deus. Bem regulamentado não apenas em termos de clareza, mas também em termos de graça, de misericórdia. O texto é claro: vocês foram escravos no Egito, lembrem-se então de tratar bem aqueles que devem alguma coisa a vocês e que por isso trabalham esse tempo para pagar essa dívida. Para que isso fique ainda mais claro, vá para a Nova Aliança agora. 1 Coríntios capítulo 7. Como eu falei para vocês, o tema em si é muito espinhoso. A ideia hoje não é esgotar o assunto, mas é mostrar que Paulo não está em Efésios tratando de questões abolicionistas, mas está aplicando o que lemos em Deuteronômio 15, e que em outro lugar ele fala, agora em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 20 e 21. Ele diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, vejam que aí a palavra não é servo, escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes, torna-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo, num certo sentido, está falando, a escravidão não é um mal intrínseco, mas se você pode ter a liberdade, busque isso, faça isso. Mas não faça isso como um escravo fugitivo, não faça isso como um escravo rebelde, não faça isso pelo poder do seu braço, não faça isso por aquilo que você acha ser correto. Olhe para o Evangelho e entenda que tudo aquilo que foi dito na antiga aliança, que é repetido na nova aliança, procede do Senhor, regulamenta esses relacionamentos necessários no mandato cultural, e que de modo algum justifica os erros das várias manifestações de escravidão que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros lugares. A palavra de Deus é claríssima, nos mostrando então que essa propriedade de um sobre o trabalho de outro pode e deve ser uma bênção, principalmente no meio da igreja. Vocês conseguem ver de uma maneira prática aqui? Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, que na verdade seria uma carta lida nas igrejas da Ásia Menor. E numa igreja como essa, numa igreja local, você poderia ter ali, no dia do Senhor, um mestre de escravos e um escravo, numa mesma reunião, num mesmo culto. E mais impressionantemente, naquelas circunstâncias, poderia ser que um escravo fosse um presbítero da igreja, enquanto o seu mestre fosse um membro. E naquela situação, então, agora, o escravo, como presbítero, exerce autoridade sobre o mestre, que é seu senhor, nos outros dias da semana. E isso de modo algum seria contraditório. Isso de modo algum seria contrário àquilo que é estabelecido no Evangelho. Por isso, somente no Evangelho nós temos a verdadeira libertação. E a libertação aqui, ela se manifesta exatamente nessa ideia. Eu sou tão livre que eu trabalho arduamente, seguindo todos esses princípios, porque eu trabalho para Cristo, e não apenas para um senhor segundo a carne. Paulo fala agora então, como é que escravos ou
empregados inferiores devem manifestar essa bênção. Vejam aí algumas características. Ele diz no versículo 5: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. A primeira expressão usada. Ele já faz a distinção. Nós servimos a Cristo por meio do serviço a um Senhor segundo a carne. É segundo a carne, é passageiro, não é final, não pode ser. Porque senão, a nossa ideia de segunda-feira ou de uma semana de trabalho vai ser sempre baseada no fato do meu chefe ser ou não bom. E isso vai, num certo sentido, por causa do meu pecado, me impedir de trabalhar adequadamente, me impedir de trabalhar biblicamente. E entendendo então que esse Senhor é meramente segundo a carne, eu o sirvo com temor e tremor. Paulo falou sobre isso em relação às esposas e os maridos. Paulo falou sobre isso em relação aos filhos e os pais. E Paulo agora está falando isso sobre servos, escravos e senhores e mestres. E temor e tremor aqui não é uma indicação meramente de medo. Medo da punição, medo do que ele pode fazer, medo de lhe demitir, não. Temor e tremor é uma expressão usada ao longo do Novo Testamento, principalmente, indicando essa ideia de adoração. Eu sei a quem eu sirvo. O culto a Deus é um serviço. O dia do descanso significa que nós deixamos de fazer trabalhos legítimos dos outros dias para trabalhar no culto a Deus. É um trabalho que nós estamos fazendo aqui, com temor e tremor. E esse culto solene, esse culto especial, que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra manifestação devocional das nossas vidas, é o que nos leva então a viver uma semana devocional. Não só no culto doméstico, não só devocional particular, mas também nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Você acorda segunda-feira de manhã, sabendo que você vai cultuar a Deus na sua função lá no seu trabalho? Ou é só meramente uma rotina, onde você vai bater um ponto, onde você vai cumprir algumas funções e você no final do mês vai receber o seu salário? A ideia de temor e tremor então nos leva a essa ideia de que no meu trabalho, sim, eu adoro a Deus. E por favor, não use esse argumento para dizer então que todos os dias são os dias do Senhor, dias de adoração, não. Existe o culto geral, que é o que eu faço no meu trabalho, que é o que eu faço na minha função diária, e existe o culto solene, que é o que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa não exclui a outra. E como eu temo a Deus e entro na sua presença com tremor aqui, eu também vou servir durante a minha vida exatamente dessa maneira. A segunda característica que Paulo coloca é com sinceridade do coração. Sinceridade do vosso coração. E aqui talvez seja algo que também manifeste o nosso pecado na nossa lida diária com o trabalho. Mais uma vez, tudo aqui tem a ver com a motivação. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu reajo no meu trabalho? Como é que eu me porto ali? É com sinceridade de coração, ou em outras palavras, eu me dedico da melhor maneira possível àquilo que Deus me deu para fazer com temor e tremor? Ou eu simplesmente vou levando? Você sabe como é o seu dia a dia, você sabe como é o seu trabalho. Talvez você não trabalhe com alguma coisa que é tão aprazível assim. Talvez você ainda fique sonhando com outras carreiras, com outras possibilidades. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você, independentemente
de uma possível carreira, mudança de carreira lá na frente, o que você foi chamado para fazer agora, você precisa fazer com sinceridade de coração. Você precisa se entregar totalmente a isso. Sabem por quê, meus irmãos? Paulo fala aí, e essa é a parte que ele repete o tempo todo. Porque vocês estão fazendo isso como a Cristo. É a mesma pergunta que eu poderia fazer. Quando você vem para o culto solene, que claramente é a Cristo e por Cristo, você faz com sinceridade de coração? Ou você está aqui também apenas cumprindo um ritual? Ou você não vê a hora de tudo acabar para que você então até mesmo tenha comunhão com os irmãos, porque isso é um pouquinho mais agradável, ou você possa ir para casa fazer outras coisas? Se formos bem honestos, a nossa relação com o trabalho, ela não é de tanta dedicação assim. E Paulo está chamando aqui a nossa atenção para que percebam, numa situação de escravidão, eles já precisavam servir dessa maneira. Quanto mais nós hoje, que não estamos necessariamente nessa mesma relação, podemos e devemos servir a Cristo, servindo o nosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor e de todo o nosso coração. Paulo continua no versículo 6, colocando na prática talvez essa ideia da sinceridade do coração. Como é que você sabe se você está servindo de coração mesmo? Como é que você sabe se você está se dedicando mesmo? Aí Paulo fala: não servindo à vista, como para agradar a homens. E nós somos peritos nisso. Se nós não entramos no trabalho com toda a dedicação, nós sabemos exatamente quando é que nós precisamos demonstrar dedicação. Quando a supervisão vai acontecer. Quando o relatório precisa ser apresentado. Mas enquanto isso não acontece, enquanto as pessoas, os superiores não estão olhando, eu não trabalho com tanta dedicação assim. Eu só sirvo à vista. E Paulo aqui é bem enfático, como para agradar a homens. Eu só sou eficiente quando eu preciso manter o meu trabalho e mostrar para o meu chefe algum tipo de produtividade, para que ele pense que eu estou sendo produtivo o tempo todo. Isso é uma ilusão, meus irmãos, porque nós estamos servindo a Cristo, e Cristo vê o tempo todo o que nós estamos fazendo. E aí nós temos todas aquelas ilustrações da pessoa que vai para o seu trabalho e ao invés de trabalhar, ela fica no computador, ela fica nas redes sociais, ela fica batendo papo no cafezinho. Todas aquelas ilustrações de como nós podemos enganar os nossos superiores, não trabalhando, furtando daquelas horas de trabalho e ainda assim recebendo por isso no final do mês. Isso se aplica, como eu falei, àqueles que também não trabalham, aos estudantes. Como é que você estuda? Como é que você se dedica às suas horas de estudo? Como é que você vai para a escola? Amanhã, como eu falei, você já pensa em acordar cedo, porque mais uma vez o Senhor Deus está lhe dando uma semana em que você pode produzir e muito para Ele? O nosso coração é tão pecaminoso e tão influenciado por cosmovisões não bíblicas, que nós estamos sempre prontos para falar: sextou, o fim de semana chegou, e não é por causa do dia do Senhor não, é por causa da sexta e do sábado. Eu posso ir para a praia, eu posso ir para João Pessoa, curtir uma praia, eu posso fazer algumas coisas que eu não posso fazer durante a semana por causa do trabalho. Mas esse texto vem nos ensinar, tanto para trabalhadores como para estudantes ainda,
que o crente ele fala também, segundou. A segunda chegou. Os 6 dias da semana estão começando. O 4º mandamento não me dá ordem apenas para descansar um dia. O 4º mandamento me ensina a trabalhar dedicadamente 6 dias da semana, para que então eu entenda o que é o descanso, para que então eu entenda o que é descansar no Senhor, depois de ter trabalhado, não servindo à vista e nem para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Essa é a repetição de Paulo. Trabalhem como a Cristo, trabalhem como servos de Cristo. E aí ele termina o versículo 6 dizendo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele repete aqui a ideia de coração. É algo íntimo, é algo motivacional. Não pode ser apenas um cumprimento de tarefas para atingir um determinado salário. É mais do que isso. E aí ele fala com boa vontade. Cumprindo a vontade de Deus, no versículo 7, servindo de boa vontade. De boa vontade aqui indica, num certo sentido, que há uma forma de você fazer apreciando aquilo que lhe foi entregue. Mesmo numa situação de trabalho forçado, esse escravo devia e não podia pagar. Ele precisava então por 6 anos cumprir aquele trabalho, mesmo que não lhe fosse agradável. Mas Paulo está dizendo, mesmo nessa situação, você serve de boa vontade. E no nosso contexto hoje, isso nos ensina algo fundamental, que vai de encontro, muitas vezes, ao que sindicatos ensinam, ao que pessoas que defendem ideias erradas sobre trabalho ensinam e defendem. A partir da palavra de Deus e a partir da boa vontade com a qual nós devemos servir ao Senhor e não necessariamente a homens apenas, nós não podemos defender algo como uma greve. Isso nunca foi algo respaldado pelas Escrituras. E isso confronta o seu coração no que diz respeito, mas eu não recebi aumento, mas eu não tenho tido esse privilégio ou aquele privilégio. Mas você assinou um contrato. Eu não estou dizendo que você não deva orar, que você não deva buscar melhorias no seu salário ou no seu trabalho. Mas a forma como isso é feito deve ser bíblica também. E servir de boa vontade significa isso, que mesmo em uma situação que supostamente justifique uma greve, esse não é o método pelo qual um crente, principalmente, busca a resolução de questões trabalhistas. Sim, então o crente é aquele que acorda feliz na segunda-feira de manhã, é aquele que se dedica até além do que lhe é pedido e que sim, é um fura-greve. Fura-greve. Não para se amostrar, não para se parecer simplesmente diferente ou melhor do que os outros, mas porque o que rege a sua vida nas questões trabalhistas são textos como esse, porque você é escravo de Cristo em primeiro lugar, e não escravo de homens. E tudo isso, Paulo ainda mostra uma motivação adicional. No versículo 8, ele fala, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez no Senhor, quer seja servo, quer livre, quer seja escravo, quer livre. O que Paulo está dizendo aqui?
que, em última instância, o crente não apenas acorda feliz segunda-feira de manhã, ele vai além do que lhe é pedido, para a glória de Deus e do que está à disposição dele. Ele não usa os mesmos instrumentos ou reivindicações trabalhistas que outros fazem, que não são bíblicas, e ele trabalha por muito mais do que um mero salário. Ele trabalha por um galardão. Quer entender isso melhor? Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Paulo escreveu Efésios e Colossenses quando ele estava na prisão. As cartas são muito parecidas, elas são tidas como cartas gêmeas. Como vimos hoje pela manhã, nós lemos Colossenses em nossa liturgia. Paulo aqui, ele está exaltando o cabeça da igreja. Em Efésios, ele está falando sobre o corpo, a igreja de Cristo. E em Colossenses 3, no versículos 23 e 24, nós temos uma luz, uma explicação daquilo que ele está falando lá em Efésios. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Nós falamos sobre herança hoje, a herança nos está garantida, e aqui Paulo não está falando a respeito apenas da salvação final, da glorificação. Paulo está nos dizendo que sim, a forma como nós vivemos hoje, e isso inclui o nosso trabalho, isso inclui a forma como eu trabalho diariamente, como eu estudo diariamente, isso faz eco, isso ecoa lá na eternidade. Deus é justo. E ele, apesar de não nos dar detalhes a respeito dessa questão do galardão, ele nos mostra, enquanto motivação, que o que nós fazemos agora não passa em branco. Lembrando que nós não precisamos ter nenhum receio desse tipo de doutrina, porque nós sabemos que a nossa salvação, a nossa justificação, ela é garantida por Cristo apenas. Ele cumpre isso, Ele garante isso, e Ele nos dá o Espírito Santo para que sejamos ainda mais santos, ainda mais produtivos, ainda mais frutíferos. Eu olho também para isso como motivação daquilo que nós fazemos em casa. Eu falei que aqui o trabalho não é apenas da empresa, do trabalho lá fora, mas diz respeito a como nós trabalhamos em casa. Como é que nós varremos o chão da nossa casa, como é que nós lavamos a louça, como é que nós arrumamos a nossa cama, como é que nós lavamos a nossa roupa e passamos a nossa roupa. Talvez você tenha ajuda de fora para isso, não há problema algum. Mas muitos aqui precisam fazer essas coisas, desde o pai até a mãe, até os filhos. E deve ser prazeroso, então, nós podemos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos bens, mesmo que isso seja árduo, mesmo que isso seja duro. Pois trabalhar duro, então, trabalhar por muito tempo é glorioso, porque diz respeito ao nosso galardão. E talvez nós não tenhamos tido total consciência da graça que o Senhor Deus nos deu durante esse tempo de pandemia, em que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram que fazer trabalhos alternativos, enquanto Ele preservou. Não sei exatamente como é a situação aqui no Alto Branco, mas lá na IPL, graças a Deus, Ele preservou o trabalho de todos. Como é que nós podemos ousar, principalmente diante de situações assim, acordar na segunda-feira reclamando do trabalho? Ou chegar na quarta-feira e dizer, ainda é quarta-feira. O Senhor Deus molda os nossos corações, e Ele nos ensina então como servos e escravos devem servir ao seu mestre. Eu gostaria de ler para vocês do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 127.
Paulo está aqui finalizando todo o pensamento que ele traz a respeito dos inferiores, os que devem honra. E a pergunta 127 diz o seguinte: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Isso se aplica a todos os superiores, a todas as relações de inferiores a superiores, mas mais especificamente aqui nós estamos lidando com superiores no trabalho. Por isso eu comecei perguntando: como é o seu chefe? E o que diz respeito à sua relação com ele, não deve estar pautada naquilo que ele é ou deixa de ser, ou em como ele lhe trata, mas naquilo que você deve manifestar a ele, a ela. Talvez você pense ainda, como já mencionei, que o seu chefe é um incompetente, que você é muito mais bem preparado do que ele ou ela, que ele está naquela posição apenas por QI, quem indique, e que você faria um papel muito melhor na chefia do que ele ou ela. Mas, meus irmãos, esse não é o pensamento de inferiores que servem a Cristo em primeiro lugar. Porque agora, Paulo vai falar no versículo 9 para nós a respeito da posição de superiores. E talvez pensando assim, se um dia Deus lhe colocar numa situação de superior, você não haja tão bem quanto você imaginava que iria agir. Por isso olhemos para o versículo 9. Como senhores devem servir ao mestre. Obviamente aqui nós temos um único versículo, e como ele bem começa, Paulo diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, num certo sentido, todos esses princípios que nós vimos a respeito dos escravos, a respeito dos servos, a respeito dos inferiores, dizem respeito também aos senhores. Senhores precisam ser também humildes. Senhores e chefes e superiores precisam também estar dispostos a servir. Ora, essa talvez seja uma das maiores lições de Jesus Cristo, quando ele lava os pés dos apóstolos. Quando os apóstolos estão discutindo sobre quem seria o maior, Jesus sempre os ensinou que o maior é aquele que serve, pois ele veio para servir e não para ser servido. Você consegue ser um chefe assim? Você consegue ser um superior assim? Você trata aqueles que em relações de trabalho, em relações trabalhistas, estão debaixo de você? Ou você aproveita esse momento em que você é chefe, ou que você é superior, ou que você dá ordens a alguém, e mostra de fato o seu caráter ali? Quão orgulhoso, quão soberbo você é. Paulo fala: de igual modo procedei para com os inferiores, deixando as ameaças. Deixando as ameaças. E como nós somos falhos nisso. Como realmente, para você conhecer alguém, dê poder a ele. E nós achamos que nós conquistamos o respeito das pessoas ameaçando-as. Nós achamos que nós conquistamos o respeito dos nossos funcionários dizendo: olha, se você não fizer assim, eu tenho o poder de lhe demitir. Nós gritamos, nós exigimos demais dos nossos funcionários,
enquanto nós não somos os primeiros a demonstrar trabalho e produção. Superiores assim são exatamente aqueles que são descritos como os que devem deixar as ameaças. E nós temos um exemplo maravilhoso de um superior aqui nas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Josué, o 6º livro da Bíblia, Juízes, o 7º, Ruth, o 8º. Ruth está aqui depois de Juízes exatamente porque nesse contexto do livro de Juízes nós vemos essa história. E se em Juízes nós vemos cada um andando pela sua própria cabeça, pela sua própria vontade, nós vemos aqui o exemplo de Boaz. Ruth capítulo 2, versículos 3 e 4. Ruth necessitada, Ruth cumprindo a lei de Deus no que dizia respeito aos pobres. Ela se foi, versículo 3, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Que relação maravilhosa. Nós já vamos ler aqui também os deveres dos superiores para com os inferiores. E nós vimos que os inferiores devem honrar os seus superiores, devem orar por eles. Assim como os superiores devem então abençoar os seus inferiores. Estão nessa posição também. Ou seja, eu não apenas deixo as ameaças, eu não apenas paro de gritar, paro de dar ordens irreais, como agora eu passo a abençoá-los. E mais uma vez, nós não podemos entender aqui isso como se sendo restrito a uma relação onde nós temos crentes na empresa, o chefe é crente, o empregado é crente, e assim eles se abençoam mutuamente. Essa é a realidade para a qual Paulo está escrevendo. Mas você, independentemente das circunstâncias onde trabalha, você é o crente ali. Você precisa agir de acordo com as Escrituras Sagradas pelo poder do Espírito Santo, sabendo que até nisso as suas boas obras serão vistas e Deus será glorificado, mesmo que você sofra, mesmo que você seja humilhado, mesmo que você não caminhe segundo as regras do mundo. E aqui nós vemos exatamente essa conclusão. Por que é que os senhores devem agir dessa maneira? Paulo conclui no versículo 9: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O Senhor está nos céus. O Senhor é o grande governador. O Senhor é quem determina as autoridades. O Senhor é quem estabelece as relações trabalhistas. Eu jamais posso dicotomizar a minha fé. Não existe o crente de domingo e o trabalhador ou estudante de segunda a sábado. Tudo o que eu faço, usando uma expressão tão repetida aí nas rodas de cosmovisão, coram Deo, diante de Deus, tudo, absolutamente tudo. E aí se eu trabalho dessa forma, é porque para com ele não há acepção de pessoas. Deus não trata de forma melhor o chefe ou o executivo do que o faxineiro ou aquele cuja função é um pouco menosprezada pelos homens. Porque, como eu falei, na realidade do evangelho, na realidade do reino de Deus, numa igreja,
Pode haver um chefe de uma empresa e um faxineiro, e nessa igreja o faxineiro ser um presbítero ou um diácono, oficial da igreja, enquanto o empresário, o chefe não é. E nesse relacionamento nós temos uma harmonia plena naquilo que acontece na vida da igreja, na vida espiritual e na vida da igreja, na vida material. O Senhor está nos céus e para Ele não há acepção de pessoas. Da mesma forma que concluímos lendo o Catecismo Maior, eu queria concluir essa parte dos superiores lendo a pergunta 129, o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Mais uma vez, isso se aplica a todos os relacionamentos, ao mandato social, ao mandato cultural. Mas aqui especificamente, olhemos para as nossas vidas e vejamos como temos aplicado a implicação do 5º mandamento aqui na nossa vida cotidiana, lá nos nossos trabalhos. E para que nós experimentemos tudo isso, o segredo é nada mais, nada menos do que reconhecermos que no Evangelho, pelo Evangelho, nós somos escravos de Cristo. Abra sua Bíblia para nós terminarmos em 1 Coríntios 7. Nós lemos até o versículo 21. Agora eu gostaria de ler do 22 ao 24. Primeira Coríntios 7, 22 a 24. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A manifestação clara do Evangelho aqui no versículo 23, nós fomos comprados por preço, nós somos escravos de Cristo. Não sejamos escravos de homens, escravos de suas ideias, escravos do Estado, sejamos escravos de Cristo e do seu reino, e tudo mais nos será acrescentado. E se você nessa noite ainda é escravo do pecado, de Satanás, arrependa-se, creia em Jesus Cristo, liberte-se pela graça maravilhosa do Espírito Santo e experimente uma segunda-feira como você nunca experimentou antes, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus que nos comprou por preço, o sangue de Cristo derramado na cruz, para nos libertar do cativeiro do pecado, do cativeiro de Satanás. Ó Deus, nos dê uma semana de trabalho abençoada, uma semana de estudos gloriosa, nos ajuda a experimentar a ética protestante do trabalho em nossas vidas, à luz do que ouvimos, e que o Senhor nos dê também produtividade no avanço do reino em tudo isso. Abençoa, ó Deus, os trabalhadores aqui, prospere-os, para que a tua igreja prospere também. Ó Senhor, tende misericórdia dos nossos jovens, das nossas crianças, que cresçam com essa ética, que cresçam com essa dedicação, com essa diligência, que sejam vocacionados do Senhor nessas áreas que o Senhor mesmo estabeleceu para cada um deles.
Tende misericórdia da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé,